Vamos às notas dos jogadores, meu caro Jordão. Bora lá, Marcão. E as notas? Estou curioso para saber as notas de hoje, porque foi um jogo, no mínimo, peculiar por parte do Santos. Olha, foi um jogo peculiar. Jordão, mas você sai do jogo um pouco mais tranquilo sobre o que poderá ser as próximas rodadas no comando de Juan Pablo Vojvoda? Deu uma esperança a mais para o santista? Com certeza. Eu confesso que estou feliz. Eu acho que é claro que teve a questão do Zé Ivaldo, mas quando você olha o jogo como um todo e analisando de forma fria, estou feliz. Estou tranquilo para a continuidade do Santos. Acho que o Juan Pablo Vojvoda só tem a evoluir comandando o Santos Futebol Clube e uma sequência muito importante, visto que a gente enfrenta agora o São Paulo e depois o Bragantino. Perfeito. Vamos às notas dos jogadores para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Primeiro, o goleiro arqueiro do Santos, que infelizmente saiu contundido após um choque com Igor Gomes, o goleiro Gabriel Brazão. Olha, o Gabriel Brazão, em exigência de jogo, eu acho que ele nem sujou o seu uniforme. Então eu deixaria ele com uma nota 6 por causa disso, mas pela garra do goleiro Gabriel Brazão e pela vontade de continuar em campo, hoje eu deixo ele com uma nota 7,5. Nota 7 para o Gabriel Brazão. Apareceu pouco no primeiro tempo, o Santos pouco foi atacado, mas quando a bola foi nele, mostrou arrojo, como nesse lance com o Igor Gomes. 7 para o Gabriel Brazão. Já vou dar a nota do Diógenes, camisa número 12, que entrou no lugar do Brazão no segundo tempo. Jordão. Gostei da entrada do Diógenes, acho que ele foi seguro no campo de jogo, não deixou a desejar, por isso, nesta noite eu coloco uma nota 8 para o goleiro Diógenes. Foi muito bem o Diógenes, participou de lances importantes, foi decisivo a favor do Santos. Nota 8 para o Diógenes, entrou muito bem. Eu não sou fã do Diógenes, Jordão. Eu acompanhei a Copa São Paulo de 2022 e era um goleiro muito inseguro. É claro que passaram 3 anos e 9 meses. Passaram 3 anos e 9 meses da Copa São Paulo de 2022. Tomara que o Diógenes tenha evoluído. Foi muito bem. E o jogador tem que ser analisado pelo jogo e não pelo histórico ou pela minha opinião passada. Foi muito bem o Diógenes. 8 para ele. Igor Vinícius, lateral direito. Gostei da partida dele, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu acho que o Igor Vinícius, depois dos 78 minutos ali, mais ou menos, ele já estava cansado, não conseguia subir tanto pro ataque, mas defensivamente não deixou a desejar. Nota 7 pro Igor Vinícius. Fez uma boa partida. Eu era a favor do Mike no jogo de hoje. Mas para mim o Igor Vinícius fez uma partidaça. Não sou fã do atleta, Jordão. Não sou fã do atleta. Não teria trazido o Igor Vinícius pro Santos. Não teria. Acho um jogador limitado. Erra muito o último passe. Quantas e quantas vezes ele chegou pela direita e errou o último toque. Ele erra demais. É um jogador que tem muita vontade, chega com muita intensidade, mas erra muito. Mas hoje foi bem. 7 pro Igor Vinícius. O zagueiro o Zé Ivaldo, que fez a lambança, gerando a expulsão no segundo tempo. Olha, o Zé Ivaldo, pra mim, fazia uma partida regular. Antes do jogo, não achava que ele estava comprometendo. Só que a nota dele hoje vai ser 0 por colocar a perder tudo o que o Juan Pablo Vojvoda trabalhou por durante 12 dias. O Zé Ivaldo seria o principal responsável pela derrota do Santos hoje. Então, por isso, é 0. Olha, o Zé Ivaldo quase coloca tudo a perder, Jordão. É inadmissível, não tem explicação, não tem justificativa. Primeiro, quando o Zé Ivaldo toma o cartão amarelo no primeiro tempo, na transmissão eu falo, Zé Ivaldo amarelado é um perigo. Quando o Zé Ivaldo toma o cartão amarelo, para quem estava ao vivo no Varanda, nessa audiência maravilhosa, o Varanda líder absoluto no YouTube, eu digo, Zé Ivaldo amarelado é um perigo. E não deu outra. É um jogador pouco equilibrado emocionalmente. O cara fazer uma falta no Hulk, na altura do meio campo, no lance que não ia dar em absolutamente nada. É muita falta de inteligência, para não falar outra coisa. 0. E por pouco, o Zé Ivaldo não coloca o Santos num buraco ainda maior com essa derrota em Minas Gerais. Que bom que nós tínhamos Vojvoda. Que bom que o Vojvoda fez as mudanças e teve coragem para sacar o Neymar. Mas pelo Zé Ivaldo hoje, a derrota poderia ter acontecido. 0 para ele. Luan Pérez.
Pra mim, o melhor em campo, Luan Pérez. Pra mim, hoje o Luan Pérez fez um jogo impecável, cortou todas as jogadas que eram ali de perigo da equipe do Atlético Mineiro. Não vejo falha dele individualmente no gol do Galo, então por isso hoje o melhor em campo pra mim, nota 9 pro Luan Pérez. Um monstro da zaga, o Luan Pérez, jogou demais, jogou muita bola o Luan. O melhor da linha de zaga do Santos, não resta dúvida sobre isso. Ele estava em todos os lugares, né? Uma partidaça do Luan, uma grande partida do Luan, 8,5 para ele. Gonzalo Escobar ou Pablito? Um monstro sagrado. O que o Escobar fez hoje é de se orgulhar ter um jogador com essa raça no seu elenco, Marcão, e um atleta que não deixou a desejar tecnicamente falando. Gostei do jogo do Escobar, por isso vou deixar ele com uma nota 8 hoje. Olha, meu caro Jordão, partidaça do Escobar, né? É um jogador que na marcação é muito bom. Taticamente, o Escobar é um baita de um jogador. Porém, tecnicamente, quando precisa dele na parte ofensiva, é um jogador que, no meu ponto de vista, ainda deixa muito a desejar. Mas eu vou dar uma nota 7 para o Escobar pela raça, pela entrega e pela inteligência tática, principalmente na marcação. 7 para ele. João Schmidt. Olha, gostei do jogo do João Schmidt, até me surpreendi com a atuação dele. Não sei se o Vojvoda especificou alguma ação pra ele durante a partida. Gostei da partida do João Schmidt, vou deixar ele com nota 6,5 e hoje 7, Marcão, porque ele hoje tocou pra frente. João Schmidt fez tudo aquilo que nós tanto cobramos dele. Olha, fez uma partidaça o João Schmidt, nota 7 pro meio-campista do Santos, mas eu não quero elogiar muito, Jordão, porque o João Schmidt é uma no cravo, outra na canela. Então, meu amigo, eu prefiro me conter nos elogios ao João Schmidt, mas o João Schmidt fez um bom jogo. Espero que ele repita esta partida contra o São Paulo. Cansamos de ver o João Schmidt indo bem e no jogo seguinte sendo um desastre. Hoje foi bem, 7 para ele. Zé Rafael. Pra mim, o segundo melhor em campo, um monstro. O Zé Rafael marcou, ele finalizou. O Zé Rafael apareceu na defesa, no ataque. Pra mim, ele esteve em todos os lugares do campo. O Zé Rafael fez hoje o grande jogo dele com a camisa do Santos e foi um capitão consciente dentro de jogo. Por isso, 8,5 para o Zé Rafael. Perfeito, tá aí o Thiago Jordão, 8,5 para o Zé Rafael. Para mim, o melhor em campo, o Zé Rafael. Que partida que fez, foi o dono do meio-campo do Santos. Jogador que hoje mostrou, né, quem é o Zé Rafael. Até agora não tinha feito uma partida brilhante com a camisa do Santos e hoje fez. Uma grande partida do Zé, nota 9 para ele. Para mim, o melhor em campo. Quero fazer aqui uma ressalva ao Luan, que fez uma partidaça, mas dos jogadores do Santos, eu coloco o Zé Rafael como o melhor deles. Um grande jogo, ainda teve uma cobrança de falta que ele bateu muito bem e o Everson fez uma defesaça. Jogão do Zé Rafael neste domingo, jogou muita bola. Vitor Hugo. Olha, para uma estreia eu achei ele um pouco sumido. Geralmente um atleta, quando ele estreia, eu tenho essa impressão de que ele aparece mais, ele quer demonstrar um pouco mais o seu futebol. Taticamente falando, eu acho que o Vitor Hugo foi bem. Ele conseguiu fazer uma marcação zonal até interessante, mas com a bola no pé, eu achei que ele ficou sumido. Vou deixar na média com nota 5. Olha, é o primeiro jogo, né, Jordão? É um jovem jogador, tem 21 anos de idade. Eu acho que ele mostrou uma certa personalidade, começou até bem no jogo, depois ali cansou, talvez faltou um pouquinho de ritmo de jogo para ele. É jovem, tem tempo para evoluir, mas eu acho que ele mostrou um cartão de visita razoável. Não brilhou. Nota 5,5 para o Vitor Hugo nesta tarde em Minas Gerais. Neymar Júnior. Olha, um dos fortes candidatos a ser o pior em campo se o Zé Ivaldo não tivesse sido expulso. Pra mim, o Neymar deixou a desejar tecnicamente falando, taticamente falando, não gostei da partida dele e ele perdeu 2 chances claríssimas de gol. Hoje eu vou deixar o Neymar com nota 1, Marcão. Achei uma partida horrível da camisa 10 do Santos. Olha, Jordão, foi uma partida horrorosa do Neymar, sabe? Pelo tamanho que o Neymar tem, ele não pode achar normal jogar uma partida como essa mais uma vez. O Neymar, infelizmente, do ponto de vista esportivo, tem sido mais um peso do que a solução dos problemas para o Santos Futebol Clube. Eu não me sinto feliz falando sobre isso, eu não me sinto bem falando sobre isso, mas eu não posso enganar o meu público, eu não posso me enganar acima de tudo. O Neymar precisa trabalhar mais, o Neymar precisa realmente entender se ele tem essa bola toda
E se ele não tem, Jordão, ele vai se tornar um coadjuvante a partir de agora. E cabe ao Neymar ter a humildade, primeiro, para entregar a faixa. Cabe ao Neymar também participar menos da partida, porque obrigatoriamente todo lance tem que passar por ele. Isso me deixa indignado. Porque não adianta você tocar toda a bola para um jogador que não é o melhor do time. O Neymar tinha esse papel quando ele era o melhor dos times que ele jogava. Ou pelo menos estava entre os melhores. Ele tinha esse papel quando ele decidia jogos pela seleção brasileira, no Santos, no Barcelona, no Paris Saint-Germain. Hoje não mais. O Neymar hoje é um jogador normal. Ele pode evoluir? Claro que pode, porque ele é craque, ele é gênio, ele é extra classe. Agora, hoje, o Neymar é um jogador normal. E parabéns ao Vojvoda pela coragem em sacar o Neymar. Nota 2 para ele. Guilherme. Olha, achei que fez uma partida ruim o Guilherme. Tecnicamente falando, ele errou muitas vezes, ele isolou ali pelo menos 3 jogadas de ataque que eram interessantes do Santos, mas faço a ressalva que, taticamente falando, eu gostei da partida do Guilherme. Então, já que eu não gostei tecnicamente, mas gostei taticamente, coloco o mesmo critério para o Vitor Hugo, nota 5 para ele. Partida do Guilherme, podemos dizer, Jordão, que foi uma partida discreta do Guilherme, né? Claro que foi sacrificado após a expulsão do Zé Ivaldo, o Juan Pablo Vojvoda saca o Guilherme. Na minha opinião, eu acho que ele erra ao tirar o Guilherme. Ele deveria ter tirado o Vitor Hugo. Para mim, o Juan Pablo Vojvoda errou em tirar o Guilherme. Deveria ter tirado o Vitor Hugo, que era um jogador que estava mal no jogo naquele momento. Mas o Guilherme foi discreto. Nota 5 para o Guilherme nesta tarde. Lautaro Dias. Olha, até ali os 25 primeiros minutos eu não estava gostando da partida do Lautaro Dias, estava achando ele muito sumido, pouco participativo, só que depois disso eu acho que tem uma virada de chave no próprio jogador. Ele começa a participar mais, deu uma bela assistência pro Neymar, não desistia de grande parte das jogadas, mesmo fisicamente falando, ele sendo inferior aos defensores do Galo. Eu acho que foi uma boa estreia na medida do possível, nota 6 para ele. Olha, eu gostei do Lautaro, viu, Jordão? Eu gostei do Lautaro. Se tecnicamente não é brilhante, não faltou garra, não faltou vontade. O Lautaro foi muito importante em algumas puxadas de contra-ataque. Ele recupera aquela bola do lado direito, onde ele chega à linha de fundo e cruza para o Neymar. Um passe açucarado para o Neymar fazer o gol. O Lautaro se dedicou muito bem. Viu um atacante... os primeiros 15 minutos do Lautaro não foram bons, mas depois ele evoluiu. Deu possibilidades ali para quem estava jogando no meio-campo, né? Soube se movimentar. Então foi uma boa estreia do Lautaro Dias. Tecnicamente é um jogador que deixa a desejar, é verdade, mas em termos de posicionamento e personalidade, eu acho que ele fez uma boa estreia. Nota 7 para o Lautaro Dias nesta noite. Bom, entraram na segunda etapa, Adonis Frias. Gostei da partida dele, eu acho que ele foi seguro, não deixou a desejar em nenhum momento com a camisa do Santos, por mais que seja apenas uma estreia, às vezes o jogador ele estreia de uma forma tímida, só que eu acho que ele não se omitiu da partida. Quando precisou, ele lá estava. Nota 6,5 para ele. Eu gostei do Adonis Frias, eu acho que ele não comprometeu. Eu não me lembro de um erro do Adonis, né? Que a gente possa falar o seguinte, pô, esse cara preocupa. Não. É claro que o Luan Pérez foi soberano. O Luan Pérez foi o dono da zaga, como o Zé Rafael foi o dono do meio-campo. Mas eu acho que o Adonis fez um papel bom. Entrou numa fogueira. Gostei do Adonis Frias, nota 6 pra ele. Gustavo Cabadeiro. Olha esse aí, vou te contar, viu, Marcão? Machucou a bola hoje. E nem na principal característica dele, que é justamente atacar o espaço e colocar a velocidade, nem isso ele conseguiu fazer. Hoje eu não gostei da atuação do Gustavo Cabadeiro. Me preocupa o Santos ter um jogador dessa característica no banco que entra e não consegue resolver. Por isso, hoje é uma nota 3 pra ele. Tem muita gente falando que o gol foi nas costas do Adonis. O Adonis foi naquele momento praticamente que ele tinha acabado de entrar, né? Ele tava se posicionando ainda. Ele tava se posicionando, gente. Ele tava se posicionando ali. Claro que foi nas costas dele, mas... dá pra colocar muito mais a culpa. É que o torcedor, eu até entendo, hoje as redes sociais é isso, né? Tomou o gol ali, é culpa do cara, o cara não jogou nada. Não, o cara tinha acabado de entrar. Acho que ele tava na altura do meio campo, eu acho. Ainda. A culpa, no meu ponto de vista, nesse lance é do João Schmidt, que deveria estar ali. Exato. O João Schmidt deveria estar fazendo a cobertura no lugar do Adonis até que ele se posicionasse ali, né? Então não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. Ele estava frio, né, Jordão? É uma cilada, Binho. Acabou de entrar. Tá dizendo o Laurindo Gomes. Olha, sobre o Cabadeiro, gente, é ruim, viu? É ruim que dói. É que nem chá de boldo, meu amigo. Pode dar certo, mas é ruim, viu?
2. Tiquinho Soares, Tiquinho do Povo. Entrou muito bem, gostei da entrada do Tiquinho Soares. Eu acho que ele participou bem do ataque quando foi preciso. Ele dividiu muitas jogadas ali em cima do Lianco, que é um jogador muito forte fisicamente falando, e também não deixou o Vitor Hugo respirar tranquilo na zaga. E além do mais, ele fez o gol de empate, encerrando uma seca que vinha desde o dia 20 de abril. Gostei do Tiquinho, nota 7,5 pra ele. Tiquinho do Povo, Tiquinho do Peixe. Jordão, entrou muito bem o Tiquinho. Entrou bem demais o Tiquinho Soares, mudou o jogo. Mudou o jogo, Tiquinho, nota 7,5. Bateu muito bem a penalidade, 7,5 pro Tiquinho, entrou muito bem. Tassiano Tassigol. Olha, o Tassiano, ele participa do lance do pênalti, ele divide a jogada ali com o Lianco, não dá o sossego necessário para o defensor do Atlético Mineiro e faz com que ele atrase a passada, causando pênalti em cima do Tiquinho Soares. No mais, eu acho que taticamente o Tassiano cumpriu o seu papel, não vi grandes jogadas brilhantes do jogador, mas também não vi algum lance que eu fiquei preocupado com relação a ele. Nota 6 pro Tassigol. Razoável, Tassiano, nota 5 para ele, participa do lance do gol, né? É ele que pressiona o Lianco. O senhor não fala do Tassiano, né, Jordão? Acabei de falar. O senhor deveria pedir desculpas em público aqui pro Tassigol. A câmera tá em você, por favor. Acabei de falar, Marcão. Não pedi desculpas, não, Tassigol. Tem qualidade, hein? Dificilmente você viu, mas eu carregava uma placa sua, Norte, Sul, Leste, Oeste. Hoje tem gol do Tassigol. Então as pessoas que falam que eu só te critico, é uma fake news danada. Eu virei piada por ser um grande defensor seu. Tassigol, você é o cara. Tacitanos neles. Olha, Tassiano, nota 5. Robinho Júnior. Não gostei da partida dele, eu entendo que é um garoto que vai oscilar demais, muitas vezes vai jogar mais mal do que bem. E assim, não tinha muito o que esperar do Robinho, confesso, Marcão. Eu acho que ele era um jogador ali pra puxar o contra-ataque, só que o Santos não jogou propriamente numa puxada de contra-ataque. Vou deixar ele com uma nota 4, pra mim não deixou a desejar, mas eu já esperava que a atuação talvez não fosse das melhores. Olha, Robinho Júnior pra mim não foi bem no jogo, nota 4 pro Robinho Júnior, mas tem crédito ainda. O treinador Juan Pablo Vojvoda. Esse aí, Marcão, fiquei muito feliz que em dado momento da partida, o Santos dominou o Atlético Mineiro no 11 contra 11, taticamente falando, não deixando o Galo respirar, colocando o time do São Paulo muitas vezes até na roda. Partidaça do Juan Pablo Vojvoda no comando técnico, nota 8,5 pra ele. O Vojvoda foi o melhor do jogo pra mim, eu vou dar uma nota 10 pro Vojvoda hoje. Eu vou dar uma nota 10 pro Vojvoda, pra mim o melhor do jogo é Juan Pablo Vojvoda. O Vojvoda armou bem o time, foi a melhor partida do Santos jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro, talvez no ano. O Vojvoda fez realmente o Santos jogar sem ser covarde fora de casa, buscar a vitória. O Vojvoda teve personalidade ao tirar o Neymar Júnior. Para mim, o Vojvoda foi o craque do jogo hoje, né? Foi o craque do jogo, o Juan Pablo Vojvoda. E nos dá a expectativa, a esperança que o Santos agora vai ter uma outra atitude, que temos um treinador de verdade, não um treinador covarde e preguiçoso. Então o Vojvoda foi muito bem no jogo. Para mim, o melhor do jogo se chama Juan Pablo Vojvoda, 10 a ele. Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida. Jordão. Olha, me surpreende o Bruno Arleu de Araújo ser um árbitro FIFA, porque a CBF tá muito mal de árbitro, essa é uma verdade assim que é nítida pra qualquer pessoa. Um árbitro que dá muita falta, para demais o jogo, não entende que o futebol é um jogo de contato e qualquer lancezinho ele para a jogada. Não gostei da partida do Bruno Arleu de Araújo, que poderia ter marcado uma penalidade também em cima do Neymar. Nota 3 pra ele. Olha, não gostei do árbitro, muito confuso. O árbitro Bruno Arleu de Araújo não marcou um pênalti claro no Neymar Júnior, que infelizmente os árbitros normalmente não marcam esse pênalti, só que é pênalti. O Neymar foi derrubado pelo Gustavo Scarpa quando a bola estava em jogo. A bola estava nas mãos do Everson. Pênalti claro, não marcado a favor do Santos, sem contar que ele exagerou nos cartões amarelos. Todo o lance foi um jogo tranquilo, um jogo que ele poderia ter administrado muito melhor. Ele encheu o time do Santos de cartão amarelo. Não gostei do árbitro, um árbitro muito confuso, que não soube administrar uma partida que foi fácil. Nota 2 pro Bruno Arleu de Araújo.